Bom, e depois de verificar diversos comentários aqui no canal, inclusive de pessoas que querem iniciar uma criação de galinhas em sua propriedade, pensando em ter algum retorno financeiro e que ainda não sabem como investir, o que investir e até mesmo elas querem saber se dá dinheiro. Tem dúvida se dá dinheiro, se vão ganhar dinheiro com isso, né? Bom, eu quero dizer o seguinte, que hoje, neste vídeo, eu vou trazer para você algumas informações muito importantes e pretendo também tirar dúvidas sobre como iniciar uma criação com, por exemplo, 500 galinhas. Só vou pedir a você que fique até o final, pois eu vou estar dando uma dica muito importante para você que quer iniciar uma criação e também dar a minha opinião. Fique ligado, viu? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário e, muito importante, ative o sininho, viu? Ative o sininho, porque toda vez que eu mandar um vídeo, vai chegar automaticamente para você. E deixe também aí a sua sugestão de vídeo. Vamos lá então? Bom, aí ao iniciar uma criação de galinha em sistema caipira, a gente se depara logo com uma dúvida muito cruel, mas muito cruel mesmo. Mas o que é melhor? Eu devo vender aves abatidas ou vender ovos para consumo? Qual dá mais dinheiro? Qual é a melhor raça para se criar? Qual eu vou gastar mais para investir? Bom, a primeira coisa que devemos ter em mente é a seguinte: quais tipos de gasto nós vamos ter ao iniciar uma criação de galinhas? É uma dúvida muito importante, mas olha, em qualquer dos dois sistemas a ser criado, uma coisa é certa. Você vai precisar inicialmente de um galpão para alojar as aves e o mesmo deverá comportar a quantidade de aves que você deseja criar. E aí, neste caso que eu estou abordando, que são 500 galinhas, seria necessário, no mínimo, um espaço de 70 metros quadrados. Aí, para você que não sabe fazer esse cálculo, seria o seguinte, um galpão de 10 por 7 ou 3,5 por 20. Enfim, você vai multiplicar os lados e tem que chegar a, no mínimo, 70 metros quadrados. A construção do galpão pode variar o preço de acordo com cada região, mas em média poderá ser gasto em torno aí de uns 10 a 12, entre 9 a 12 mil reais em uma construção, isso começando do zero, com todos os requisitos necessários para que o mesmo esteja de acordo com todas as legislações de criação de galinha. Para você trabalhar aí legal no seu sítio, na sua fazenda, na sua chácara, né? Você também deve comprar equipamentos necessários que deverão ser adquiridos como bebedouros, comedouros, campânulas a gás e, se for, iniciar com pintinhos. E botijões de gás. E aí você deve observar o seguinte, a quantidade de aves a ser criado, viu? Em nosso caso, para 500 aves, a gente vai precisar o seguinte, de 10 comedouros, 5 bebedouros, uma campânula e 2 botijões de gás para utilizar no tempo em que os pintinhos precisarem de aquecimento. Após o investimento em equipamentos inicial, nós devemos nos preocupar com a alimentação das aves. É muito importante esse ponto, viu, gente? Fique atento à questão da alimentação das aves. Olha, quanto eu irei gastar de ração durante esse período de criação das mesmas, hein, Valdir de Souza? Bom, até iniciarem a postura, ou até serem vendidas para o abate, o cálculo inicial seria em torno para aves de corte, cerca de 1 kg até os 25 dias de idade, 4 quilos dos 25 até os 50 dias e mais 4 quilos dos 50 até o período de abate, perfazendo um total, então, de 9 quilos de ração. Bom, agora se você for iniciar uma criação para postura, o cálculo seria 7,5 kg de ração até as aves iniciarem a postura e mais 57,5 kg até a sua fase inicial de produção. O gasto diário com essas aves seria então em torno de 100 a 120 gramas de ração, dependendo da raça escolhida. Eu fiz um vídeo recentemente que eu falava em torno de 100 gramas. Isso pode variar também, que você pode estar dando alimentos alternativos à vontade, restos de alimentos, né? Mas olha, não esqueça que não se pode diminuir a quantidade de ração dos mesmos, viu? Então, você dá uma quantidade aí de ração para postura e dá também bastante alimento à vontade, pois pode influenciar muito em seu desempenho. E aí, quanto tempo, Valdir de Souza, para eu ter um retorno se eu criar galinhas?
Olha, de acordo com a experiência, em qualquer negócio, mas muito importante, o retorno financeiro se dá em um cálculo de acordo com o investimento que você fizer e também o seu caixa mensal. Vamos, por exemplo, olha só, imaginar o seguinte, então, que o seu investimento seja de R$ 20.000 e o seu fluxo de caixa seja em torno de R$ 2.000. Neste caso, o cálculo será feito da seguinte forma: um investimento de R$ 20.000 dividido pelo fluxo de caixa, que seria de R$ 2.000, nós temos então 10. Não é verdade? Então, isso significa que o tempo para o seu negócio começar a dar lucro, começar a cobrir os seus gastos, será em torno de 10 meses. É um retorno muito rápido se a gente observar aí, né? Esse cálculo ele vai variar de acordo com os seus gastos. Mas agora que você já sabe chegar ao cálculo, aí com certeza fica muito mais fácil para você calcular e também verificar de acordo com a sua realidade. Mas, Valdir, qual o retorno que eu terei se eu criar, por exemplo, como você falou, 500 galinhas? Essa é a pergunta que eu vou responder, viu? Olha, o cálculo seria o seguinte: a média de produção de 500 galinhas, se você for utilizar produção para ovos para consumo, em todo o seu ciclo gira em torno de 80%. Algumas menos, outras mais, mas em média em torno de 80% de produção. Calculando então, 500 galinhas, botando a 80%, daria em torno de 400 ovos por dia. Isso na média, viu? Tem que lembrar o seguinte, que pode ser que vai ter época em que elas vão botar cerca de 460, 480 ovos, como pode ter época que essa produção vai diminuir, cerca de 360, 340 ovos. A média são 400 ovos em todo o seu período. Multiplicando os 400 ovos, vezes 30 dias de produção, nós então alcançaremos um total de 12.000 ovos. 12.000 ovos, se eu dividir por 12, eu tenho então 1.000 dúzias de ovos por mês. Então, com 500 galinhas produzindo uma média de 80%, teremos 1.000 dúzias de ovos. Aí fica bem fácil esse cálculo, não é mesmo? Vendendo esses ovos a R$ 8,00, tem região mais cara, tem região mais barata, mas vamos colocar uma média. Aqui, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, varia de R$ 8 a R$ 10 a dúzia. Daria em torno de R$ 8.000 por mês. E o consumo dessas aves, se formos calcular em torno de 100 gramas, que é o de acordo com o manual, teremos aí um gasto diário de 50 quilos de ração. Calculando também o preço da ração para a postura, em torno de R$ 1,20, sendo assim, teremos um gasto de R$ 66 por dia de ração. Em um mês, o gasto com ração daria R$ 1.980. Então, e você ainda tem o gasto com as embalagens, que pode ser de R$ 500. Em média, cerca de 50 centavos a embalagem. Fazendo esse cálculo de R$ 8.000 de receita, menos R$ 1.980 de ração e menos R$ 500 de embalagem, eu digo R$ 500, mas pode variar, viu, gente? Vai depender também da quantidade que você compra. Se você compra 1.000 embalagens, é um preço. Se você compra 10.000 embalagens, você vai ter algum desconto, viu? Então, vão sobrar aí um total de R$ 5.520 para outras pequenas despesas e o restante que sobrar é então o seu lucro. Então, esse é o cálculo base para você saber se galinha para produção de ovos dá retorno. Não esqueça, atenção, viu, que a diferença do preço da venda vai influenciar diretamente no resultado final. Você sabe que cada 50 centavos ou R$ 1 que aumentar ou diminuir aí na venda vai influenciar no resultado final. Esse cálculo também pode variar de acordo com o preço de venda e os custos de ração e embalagem. Sendo assim, você sabendo o cálculo agora, consegue fazer aí você mesmo. Agora, se for uma produção de corte, vamos pensar o seguinte, que essa ave consome uns 9 quilos de ração, que a gente já disse anteriormente. Então, multiplicando pelos mesmos R$ 1,20 em ração, que a gente consegue aqui, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, daria em torno de R$ 10,80 o custo com ração. Os pintinhos para a gente comprar gira aí em torno de R$ 2,50 e pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas a média seria essa média aí de R$ 2,00, dando um total de R$ 12,80. Essa ave é vendida na maioria das cidades em torno aí de R$ 30. Aqui nós temos casos de até R$ 40, mas vamos pôr aí uma média para que a gente não se perca, né?
Vamos então colocar R$ 30, que já é um valor bem legal, bem legal mesmo, né? Totalizando um lucro então de R$ 30, menos 12,80 que foram gastos, sobram então R$ 17,20, que seria aí um excelente negócio. Já pensou? Mais de 100%. Né? Você gastou 12,80 e teve de volta 17,20. Lembre-se que esses cálculos são de acordo com a realidade de hoje e da sua região, viu? Cada região ou cada produtor deve procurar fazer seus cálculos de acordo com os preços locais, né? Mas a quantidade de consumo será a mesma em média. Todos os lugares. Vai comer 100 gramas aqui no Mato Grosso do Sul, vai comer 100 gramas no Paraná, vai comer 100 gramas na Bahia, vai comer 100 gramas no São Paulo. É assim, viu? Os desafios que você tem quando inicia são, por exemplo, problemas que você tem quando se cria uma grande quantidade de aves em um ambiente, quanto, por exemplo, doenças, um ambiente adequado com estrutura ideal para a criação de aves, equipamentos corretos, evitando perdas de tempo, que é muito precioso o tempo, né, para se adaptar. Por exemplo, não tendo o comedouro adequado, perder muito tempo aí na limpeza e até mesmo na hora de alimentar os animais, as aves, né? Um bebedouro inadequado, deixando a água por muito tempo ali suja, trazendo doenças para as aves, viu? Uma estrutura não ideal também dificultando na hora do manejo, da limpeza e até mesmo de colher os ovos. Sendo assim, atenção, hein? É muito importante você mesmo que seja de forma econômica, bem simples, ter uma estrutura adequada para o seu manejo ser facilitado. Uma outra grande preocupação quando se inicia uma produção de galinha é: para quem eu vou vender, Valdir de Souza? Porque até agora você falou de produção, mas para quem eu vou vender? Olha, não se preocupe, o ovo ou a galinha batida são produtos muito fáceis de se vender. Você poderá atender desde pequenos mercados, supermercados, padarias, verdurões, sacolões, feiras, ceasas, atender em domicílio ou até mesmo, você sabe que agora em época de pandemia, tem a questão da internet, da rede social, que tem vários amigos que estão trabalhando. Eu vi recentemente uma reportagem no Globo Rural falando de pessoas que estavam paradas e que agora, na pandemia, nesse período de pandemia, estão vendendo demais na internet, né? E ganhando muito dinheiro. Então, sendo assim, a gente pode dizer o seguinte, que investimentos em estrutura adequada, aves de boa procedência, manejo de forma correta, tendo a preocupação certa com o ambiente, sanidade, higiene do seu plantel, você pode ter certeza que será um negócio rentável. Você será dono do seu próprio negócio. Terá um produto muito procurado por todos. Todo mundo quer saúde, né? Todo mundo quer saúde, se preocupa com a saúde, quer um produto diferenciado, um produto caipira, um produto orgânico, viu? Por isso, o mercado de produção de ovos para consumo caipira e aves para corte, aves também caipira, está em crescente evolução, pois com investimento baixo, você pode ter um retorno muito interessante e conseguir ser seu próprio patrão, trabalhando aí para você, tendo lucro muito interessante. Se você quer transformar seu sítio, sua chácara ou sua fazenda em um terreno produtivo e lucrativo, a opção de criar galinhas é uma ótima ideia. Mas lembre-se que em qualquer negócio, uma ótima administração será essencial para que tudo dê certo. Não esqueça disso, viu? Você tem que cuidar aí de todos os detalhes, como eu já falei, da limpeza, da higienização, dos comedouros, dos bebedouros e também cuidar das finanças. Cuidar bem das finanças, cuidar bem da embalagem, ser uma embalagem apresentável, um produto apresentável para o seu cliente, ok? Se você gostou desse vídeo, não esqueça, compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like, o seu comentário, a sua sugestão de vídeo e não esqueça também de ativar o sininho, ok? Eu sou Valdir de Souza, um grande abraço e até a próxima!